E lembrando aqui da última aula nossa aula tinha sido sobre Roma monárquica. Sempre que, quando falamos aí de Roma, o tempo da monarquia, é legal a gente entender a diferença da monarquia desse período com dos demais períodos, né? Nos tempos da monarquia romana, né, o rei ele era a maior autoridade, mas ele não governava sozinho. Além dele, havia o Senado, que era formado pelos chefes das principais famílias patrícias, e uma assembleia composta por soldados de até 45 anos. Na Roma Antiga, o cargo de rei ele não passava de pai para filho. Como que ele passava? Né? Quando o rei morria, o Senado ele iria escolher quem sucederia o rei. E a Assembleia se manifestava contra ou a favor daquela escolha. Portanto, o rei ele tinha o poder limitado pelo Senado, ao contrário de outras monarquias, nas quais, além do poder ser hereditário, né, e o rei tem o poder absoluto, né? Vai ter até um período da história, né? Vocês vão ver isso entre o sétimo e o oitavo ano, provavelmente no sétimo ano, que são as monarquias absolutistas. Então, dentro dessa monarquia absolutista, o rei tem o poder absoluto. Então, os patrícios, eles controlavam o Senado romano, né? E eles não se conformavam com o domínio etrusco sobre Roma. Então, em 509 a.C., eles aproveitam o envolvimento dos etruscos com guerras dos povos vizinhos deles, e os patrícios derrubam o rei etrusco, turquino, soberbo, e fundam aquilo que a gente chama, que a palavra de latim significa coisa pública, que é a república. E assim se entra na aula de hoje, né, nessa Roma republicana. O que é república? Acabamos de ver. Coisa pública. E com a proclamação da república, os patrícios passaram a controlar o poder, reservando para si. Assim entramos na república, né? Saímos da monarquia, que era aquele governo de uma só pessoa, o qual não era passado de pai para filho, que era por uma escolha do Senado e da Assembleia, e assim se instaura a República Romana, né? Que significa coisa pública. E com a proclamação da República, os patrícios eles vão passar a controlar o poder, reservando para si os mais altos cargos do governo. Então, a República Romana passou a ser governada por magistrados, pelo Senado e pelas assembleias. Então, vamos conhecer agora os principais magistrados e as suas atribuições, né? Os magistrados romanos, né? O primeiro deles, né, e mais importante, seria os cônsules. Havia dois cônsules. Um deles comandava o exército e o outro presidia o Senado e administrava a cidade. Tinha os pretores. Eles eram responsáveis pela aplicação da justiça, então seria o sistema judiciário da época. E tinha os questores, que cuidavam da arrecadação de impostos e das despesas públicas. E mais embaixo tinha os edes, que eram responsáveis pelo policiamento, pelo abastecimento pela conservação das ruas e pela organização de espetáculos públicos. Tinha também os censores, que fazia a contagem da população, classificando as pessoas de acordo com as posses. Então, exatamente esses censores eram aqueles agentes do IBGE da época, né, fazendo um anacronismo. E também tinha o ditador, que ele governava a Roma com plenos poderes por um período de 6 meses. Então, esse ditador ele era um período de 6 meses. Em caso de grave ameaça à República, guerra, por exemplo, era eleito pelo Senado. Então, em alguns períodos aí de guerra e instabilidade, esse ditador. Dentro dele, já a gente vai voltar para os cônsules, né? Como que vai acabar, né? Esses cônsules. Vamos voltar aqui em cima para nós lembrarmos quem que eram as pessoas, senão nós vamos falando quem que era cada um, quem que é plebeu, quem que é patrício, quem que é patrono. Então, patrícios, como está aqui, eram nobres. Eles eram nobres romanos, donos de muitas terras e os únicos a possuir direitos políticos. Os plebeus, eles formavam a maioria da população e trabalhavam como pequenos agricultores, artesãos e mercadores. Eles não tinham direito de participar da cidade e podiam ser escravizados por dívida. Então, um dia ele era plebeu, né?
que era a maior parte da população, pequenos agricultores, artesãos e mercadores. Outro dia ele poderia ser escravo se ele não pagasse as dívidas. Os clientes que eram servidores e protegidos de um chefe de uma família com grande poder e prestígio. Esse chefe de família era chamado de patrono. O que é o patrono? O patrono é o chefe da família que deveria proteger e auxiliar o cliente em troca de apoio e lealdade recebido. Quanto mais clientes o patrono possuísse, maior era o seu prestígio. E também havia um pequeno número de escravizados. Quem que eram os escravizados? Prisioneiros de guerra e pessoas que não conseguiam saldar suas dívidas e tinham sido condenados pela justiça a serem escravos. Então, essa era a sociedade. Então, boa parte depois continua, né, num período republicano. O Senado dessa Roma republicana era formado por 300 membros vitalícios, todos patrícios, então todos ricos. Suas principais funções eram controlar o tesouro público, né, que eram as finanças, propor guerra ou paz. Na República Romana, somente os patrícios podiam ocupar altos cargos do governo, isto é, né, cargos de magistrado e de senador. Então, apenas patrícios, apenas aquelas pessoas bem-nascidos, que tinham grandes posses, poderiam estar ocupando esses cargos. Dentro desses cargos, então, por isso é considerado, por alguns historiadores, o principal órgão da República. E as assembleias eram três tipos de assembleia. As assembleias das tribos, da plebe e da centuriata. Então, vamos ver quem que eram as das tribos, né? A Assembleia das Tribos era a reunião de cidadãos conforme o local de residência ou origem, né? E eles elegiam os questores e os edes. Quem que eram os questores e os edes? Vamos voltar aqui para nós lembrarmos. Questores, eles eram os que cuidavam, né? Esse terceiro aqui, né? Que cuidavam da arrecadação de impostos e despesas públicas. E edes eram os profissionais responsáveis pelo policiamento, abastecimento, conservação de rua e organização de espetáculos. Então, era nessas tribos que eles escolhiam quem ia ser o cobrador de impostos e o policiamento, a parte de infraestrutura um pouco mais assim, era eles. A Assembleia da Plebe, que era composta apenas por plebeus, tá? Que votavam assuntos de interesse da plebe. E também tinha a centuriata, que era uma reunião entre cidadãos em centúrias, unidades do exército. Segundo o grau de riqueza, votavam declarações de guerra, acordos de paz e elegia cônsules. Quem que eram os cônsules? Vamos voltar aqui, que é essa pessoinha aqui. Então, guarda bem, os cônsules, eles havia dois cônsules. Um deles comandava o exército e o outro presidia o Senado e administrava a cidade. Mais para frente, esses cônsules, né? Vamos ver aqui agora em lutas sociais, vamos ver que os plebeus alcançam alguns poderes e esses cônsules sempre ia ter que ser um plebeu. Então, os plebeus eram a maioria em Roma. Como cidadãos, eles pagavam impostos e serviam o exército. E, apesar disso, eles não podiam exercer nenhum cargo político, né, importante no governo romano. O casamento entre patrícios e plebeus também era proibido. Além disso, ao serem convocados para ir à guerra, os plebeus eram forçados a deixar suas pequenas propriedades e, com isso, se endividavam. E quando não conseguiam pagar suas dívidas, eles perdiam a terra e eram escravizados. Então, eles eram obrigados a ir para a guerra. E, com isso, a despesa deles continuava rolando. Caso se ele tivesse uma mulher e bastante filhos, às vezes filhos pequenos para tomar conta daquela propriedade, pagar os impostos, ao ele voltar da guerra, se caso voltasse, ele e não conseguia pagar suas dívidas, né, ele ia perder a terra e ainda ser escravizado. Tá? Então, as conquistas dos plebeus e clientes, cientes da sua importância para a economia e segurança de Roma, os plebeus, eles iniciaram uma luta por igualdade de direitos e promoveram em Roma, né, eles promovem muitas revoltas. Uma tática muito usada para eles se retirar de Roma e ameaçar não participar mais do exército romano. Como os plebeus constituíam a maioria dos trabalhadores e dos soldados, os patrícios tinham que ceder. Então, assim, aos poucos, os plebeus foram conquistando direitos, como se pode ver a seguir, né? Mas isso é uma questão de luta social, não é do dia para a noite, isso vai demorar alguns anos. E essas lutas sociais, né, essas conquistas dos plebeus, a gente vai ver aqui nessa tabelinha aqui agora. Então, em 494 a.C., né, eles conquistam o tribunato da plebe. Os plebeus ganham o direito de eleger um tribuno à plebe.
E esse tribuno defendia os interesses da plebe e podia anular leis contrárias a esse grupo social. Então, a plebe, né, o pobre, ele conseguia agora, nesse momento, dentro dessa Roma republicana, ele conseguiria agora mostrar seus interesses e colocar alguém lá. Falar, olha, esse alguém está lá. Se falar alguma coisa, uma lei que nos prejudique, você veta essa lei. Certo? As leis das 12 tábuas, né, que eram leis escritas da história de Roma. Na verdade, essas leis eram escritas em placas de bronze, mas essas leis escritas ficava mais fácil para os patrícios interpretá-las conforme era mais difícil, na verdade, né? Ficava mais difícil dos patrícios interpretar conforme seus interesses. Então, o que quer dizer, professor? Não é claro para mim toda essa questão. Como que era? Como que se dividia? Como que se organizava as coisas nessa época? Por questão, até por uma maneira de se organizar e de se ter as leis, em alguns lugares, se as pessoas não sabem ler, não têm acesso à lei, à leitura, a entender o que é as leis, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode falar qualquer coisa que aquela pessoa é obrigada a aceitar. Então, vamos dar um exemplo aí, abusos policiais na atualidade. Muitas vezes vimos que alguns policiais, não são todos, né, tá despreparado, tá desmotivado, eles fazem algum abuso e fazem alguma interpretação errada da lei. Então, quando eles fazem alguma interpretação errada ou equivocada da lei, se a pessoa não tem acesso a um código penal, algum código ali da lei, a pessoa é passada para trás, e era isso que acontecia. Então, muitas vezes os patrícios, eles interpretavam as leis conforme seus próprios interesses. Então, eles falavam assim, olha, mas sempre ao seu próprio interesse, puxando para si. E isso acontece em várias partes do mundo, em várias questões. Então, às vezes, a lei é uma, mas a pessoa sempre puxa a lei para o lado dela, sempre interpreta para ela sair ganhando. A lei da Canuleia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. E também, aí lembra que patrício e plebeu não podia casar. E tem a lei Licínias e Sextínias, né? Que essas leis têm os seus nomes por causa dos autores, né? Que eram pessoas da plebe, era Licínio, Estolão e Lúcio Sestio. Então, pôs o primeiro nome de Licínio e o último de Sestio. Então, Leis Licínias e Sestias, de 1367 a.C. É uma lei que determinava que um dos dois cônsules tinha que ser plebreu. O outro cancelava parte da dívida. A outra cancelava parte da dívida que os plebeus tinham com os patrícios. Então, se eles tinham poucas dívidas, os plebeus era mais difícil se tornar ou passarem a serem escravos, ou serem escravizados, né? Então, determinava, e um daqueles cônsules, né, que um determinava, um comandava o exército, e o outro o senado e administrava a cidade. Então, vão dividir. Ou um plebeu era do exército, ou ele comandava a cidade com os patrícios. Posteriormente, os plebeus conseguiram uma lei que proibia a escravidão por dívidas e outra que dava a eles acesso a todas as magistraturas. Mas, como apenas os plebeus ricos tinham postos suficientes para fazer carreira política, por quê? Porque vai surgir uma nova classe de plebeus, né? Plebeus ricos, as pessoas que eram de origem pobre, que se enriquecem e começam a fazer carreira política, porque quando eles estavam dedicados à política, eles não podiam trabalhar e assim acumulavam impostos. Então, somente eles conseguiam ocupar os principais cargos. Então, forma-se, então, um novo grupo social composto por patrícios e plebeus enriquecidos, plebeus que conseguiram alcançar essa riqueza.